Então, bom dia, gente. Quem entrou depois, né? Vamos começando. Aí o pessoal vai entrando, eu vou admitindo aí, tá? Estamos aí em 14, 15 comigo. Ó, deixa eu falar, hoje eu teria, na sequência, deixa eu só compartilhar aqui para vocês se localizarem, né? Que eu tô também só com material digital aqui. Eu dei a herança dos cromossomos sexuais, que é aquela parte de hemofilia, daltonismo, que é a aula 9 da apostila 5 da frente E. E hoje seria genética de populações, que é a aula 10. Só que para eu dar essa aula de genética de populações, eu queria alguns exercícios da apostila. E o portal positivo está instável, eu não consegui, tá? Abrir. Então, eu até falei com o Sérgio por mensagem, ele falou que está mesmo estável, que eles não têm muita previsão. Então, eu vou inverter, tá? Que eu prefiro fazer com vocês aí, resolvendo os exercícios, porque se eu der só a teoria, fica meio boiando, tá? É igual aquela parte de linkage, tem que fazer no exercício junto. E eu prefiro pegar os que vocês têm na apostila, porque pelo menos vocês têm contato aí, né? Só ver a página aí, vai acompanhando. E eu não consegui abrir. Então, a semana que vem, depois da semana que vem, né? Que a semana que vem vocês têm um descansinho aí merecido, né? Nós todos temos. Então, na outra semana, eu volto na aula 10 só para encerrar. Não vou pular, não, tá? E então, hoje eu vou fazer a parte da apostila 6, que é a frente B é o sistema respiratório. Na sequência aí, então, ó, deixa eu só mostrar aqui, ó. Seria sistema respiratório na 6B, ó, aula 11, e cardiovascular, tá tudo junto, não dá para fazer respiratório e cardiovascular no mesmo dia. Se der para eu falar alguma coisa de cardiovascular hoje, vai ser sorte, tá? Infelizmente, é uma aula bem grande, eu não vou conseguir. Mas aí, então, eu vou fazer o sistema respiratório e fico, então, para fazer depois a aula de genética de populações. Quem faltou, às vezes, perguntar, vocês explicam aí, tá? O motivo que eu inverti aí na nossa sequência. Então, no caso da apostila 6, que a gente está revendo aí os sistemas, né? No sistema respiratório, a gente tem que também fazer toda aquela parte de evolução, né? Como que foi a respiração ao longo da evolução no reino animal? Todo ser vivo tem pulmão? Claro que não, né? Então, desde que a gente começa a estudar lá o porífero, o selenterado, o plateuminto, o nemateuminto, como que se desenvolveu, então, esses órgãos, certo? Então, eu vou fazer a introdução aí, que seria a parte da evolução do sistema respiratório. Vou compartilhar o slide, depois eu coloco no grupo, tá? Como sempre eu faço. Então, fiquem ligados nessa parte de evolução que é muito cobrada. Primeira coisa importante, ó, que a gente precisa associar, se eu estou falando em respiração, então vai envolver dois processos, ó. Para fazer respiração, eu tenho que fazer trocas gasosas e a respiração em si, que é chamada de respiração celular. Então, quando eu falo de trocas gasosas, quem faz trocas gasosas? Os órgãos específicos. No nosso caso, é o pulmão. E quem faz respiração celular? Quem faz respiração celular é a célula, mais especificamente a mitocôndria. Então, quando a gente estuda os órgãos, né? Fala assim, agora a gente vai estudar o sistema respiratório. O sistema respiratório é responsável pela respiração. Se for ver, tá errado. Porque não é o sistema respiratório que faz respiração. Quem faz respiração é quem usa o oxigênio. Quem usa o oxigênio é a célula na mitocôndria. Então, o que, que o pulmão faz? Os órgãos respiratórios eles vão fazer? Eles vão fazer as trocas gasosas, certo? E é aqui que é o ponto. Às vezes o exercício fala como é a respiração nos anfíbios. Aí eu tenho aluno que põe, respira pelo nariz. Não, gente, aí tem entrada, mas ele quer saber o órgão responsável, né? Então, se é pulmão, se não é pulmão, pode ser pela pele, pela respiração cutânea, se não é pela cutânea, pode ser branquial, então a estrutura responsável pelas trocas gasosas. Porque, como um todo, essas estruturas vão fazer as trocas gasosas, aí vai mandar o oxigênio lá na mitocôndria. Aí, o que, que vai acontecer? A glicose que veio do alimento, mais o oxigênio que está vindo aí das trocas gasosas, né? Ele vai ser responsável para quê?
para formar o ATP, que é a energia, por isso que a gente respira todo dia, né? Vai sobrar gás carbônico, por isso que a gente absorve o oxigênio e elimina gás carbônico, e vai sobrar um pouquinho de água também, tá? Então, essa é a equação da respiração. Glicose mais oxigênio forma energia, ATP, gás carbônico e água. E acontece na mitocôndria, tá? Então, e o ser vivo que respira e não tem mitocôndria? Tem também, tipo a bactéria, né? A bactéria aeróbica, ela não tem mitocôndria, mas ela faz essa reação em enzimas que tem na membrana da célula, tá? Então, associa aí qual é a função dos órgãos, então, fazer as trocas gasosas, que é fazer o oxigênio entrar no corpo de alguma maneira e fazer o gás carbônico que está produzindo na reação química sair, certo? E nem todo ser vivo tem pulmão, né, gente? Então, como é que foi ao longo da evolução? Os seres unicelulares, ó, eles pegam o oxigênio e devolvem o gás carbônico para o ambiente por difusão. Então, vamos imaginar lá uma amebinha, tá lá na água, no ambiente, simples difusão. O oxigênio atravessa a membrana e o gás carbônico sai. Então, difusão simples, às vezes eles falam, né? Simples difusão, tá? Sem ser os unicelulares, que eu tô falando aqui de ser vivo, que não forma tecido, né? Deixa eu só admitir a Vitória aqui. Sem ser os seres vivos, então, unicelulares, a gente tem também difusão nos pluricelulares. Por exemplo, ó, então aqui é o unicelular, faz difusão, mas a esponja, o grupo dos quinidários da água-viva e a maioria dos vermes fazem também respiração por difusão, certo? O que é a difusão, então? Tá lá a esponja do mar, né, que a gente estudou já, fez a revisão. Ela tem lá várias células, os porozinhos, né? Aí a água entra pelos poros, sai pelo ósculo no fluxo contínuo, fazendo suas trocas. Aí por dentro, lembra que ela tem várias células, uma que absorve. As células vão absorvendo o oxigênio e eliminando o gás carbônico também, numa difusão que a gente chama de simples difusão, só uma troca, ela não tem nada específico, a célula já faz isso com a água. O grupo da água-viva também, dos vermes também. O único verme que a gente começa a mudar um pouquinho é o anelídeo. No anelídeo, que é a minhoca, principalmente porque ela já tem uma pele um pouquinho mais desenvolvida, embora fina, né? Já tem sistema circulatório, então no anelídeo a gente já costuma definir como respiração cutânea. Mas se o exercício falar pela superfície do corpo, é a mesma coisa. O nemateuminto, que é o grupo da lombriga, a gente não usa muito o termo cutânea, fala, respira pela superfície do corpo. Não deixa de ser uma difusão, aqui também, tá? Mas aí vai mudando um pouquinho os termos, ok? Ou é isso? Certo? Então a gente costuma chamar cutânea no anelídeo e dos vermes de anelídeo, que seria o plateuminto e o nemateuminto, pela superfície do corpo. Mas eu vou ter que comparar com anelídeo? Considera cutânea também, de repente, no exercício, no contexto geral, porque eles também têm uma pele, né? Um revestimento, certo? Então, pode ser por difusão, e aí, então, a gente vai usar o termo cutânea, que pode ser pela troca através da pele, branquial ou pulmonar. Branquial, gente, associa igual peixe, né? Eles conseguem retirar o oxigênio dissolvido na água. As brânquias, em geral, são estruturas filamentosas, em contato com o sangue, aí pega o oxigênio dissolvido na água e elimina o gás carbônico. O pulmão, mesmo que não seja um pulmão evoluído, uma bolsa que funciona como um pulmão, também eu vou chamar de pulmonar, tá? Então, aqui está mostrando um anfíbio, que pode ter respiração cutânea pulmonar, o peixe, que tem respiração branquial, então aí vai evoluindo um pouquinho, certo? Deixa eu só limpar aqui, né, para apagar. Aqui, ó, a respiração, então, esponja, quinidários, plateuminto, nemateuminto, difusão.
Aqui, às vezes, pode usar pela superfície do corpo, simples difusão, tá? Aí, aqui tá mostrando que a anfíbio anelídeo pode fazer cutânea, pela pele, pela superfície do corpo, então, respiração cutânea, certo? Aqui tá mostrando um anelídeo. E o inseto já evolui um pouquinho, ele já tem traqueias, rede de tubos que o ar entra e leva o oxigênio direto para os tecidos. Então, a gente chama de respiração traqueal, certo? Por traqueias. E o que tem de importante aqui, ó? Em insetos, embora eles tenham sangue, o sangue, não sei se vocês lembram disso, não transporta gases. O que o sangue faz, então? Transporta nutrientes. Então, a circulação e a respiração são independentes. E isso é muito cobrado nos insetos, certo? Então, há muito exercício que vai falar qual a relação entre o sangue e o sistema respiratório. Nenhuma, porque as traqueias dos insetos já levam oxigênio direto para os tecidos. Então, traqueal. Nos aracnídeos, a gente usa um termo um pouquinho diferente, é fito ou filotraqueal. O que tem de diferente? As traqueias já têm contato com o sangue, então o sangue transporta gases. Então, aqui seria nos aracnídeos. É quase igual ao inseto, só que aí o sangue transporta gases, por isso que muda o termo fitotraqueal. E dentro dos artrópodes tem os crustáceos, siri, caranguejo, lagosta, camarão, que aí é aquático, é branquial. Certo? Então, nos artrópodes tem 3 tipos: traqueal, que o sangue não transporta gases, filotraqueal, que o sangue transporta gases, que é no aracnídeo, e branquial, que é no crustáceo. Aí o sangue também transporta gases nos crustáceos, tá? Aqui, ó, que bonito, as traqueias, ó. No abdômen do inseto tem um monte de buraquinho que eu não vejo a olho nu, que são os espiráculos. Os espiráculos, o ar entra, aí o oxigênio já vai direto para os tecidos e o gás carbônico vai ser eliminado, independente da circulação, ó. A respiração de um inseto é independente do seu sistema circulatório, tá? E aí, conforme os animais foram evoluindo, foram ficando maiores, eles começaram a ter revestimentos impermeáveis, tipo, a partir de réptil tem queratina na pele, não dá mais para respirar por queratina, aí foi necessário, então, especializar um pouco mais, ter órgãos respiratórios um pouco mais evoluídos, certo? Com área de absorção maior de gases. Então, surge o pulmão e as brânquias. Tá? E aí, então, vai ter uma área de absorção maior, porque se o animal é maior, ele vai precisar de mais energia, mais oxigênio. E se ele não respira pela pele, ele vai ter que ter a estrutura mais eficiente, certo? E aí, então, surge também o sistema circulatório para ajudar, porque esses animais maiores, todos eles, o sangue transporta gases. O que vai variar um pouquinho é o pigmento. A hemoglobina é o nosso e da maioria dos todos os vertebrados, da minhoca, a hemoglobina, que é o pigmento vermelho, que em contato com o oxigênio dá o pigmento vermelho. Mas tem a hemocianina, tipo moluscos, alguns artrópodes, que o sangue é azulado, certo? Então, em geral, tem que ter pigmento. O plasma até transporta oxigênio, que é a parte líquida do sangue. Dissolve um pouquinho de oxigênio, mas muito pouco. Então, os pigmentos é que vão transportar o oxigênio. E aqui ele dá exemplo de alguns animais que têm respiração branquial. Peixes, larvas, né, moluscos, crustáceos, tá vendo? Peixe, o girino, o sapo, enquanto é larva, respira por brânquias, o polvo, a lula, certo? E aqui, então, mostrando as brânquias. Por isso que eu falei, elas são estruturas muito ramificadas, parece um monte de pelinho que mantém umidade. E aí, então, o sangue está em contato direto com essas brânquias. Então, lembra como que respira o peixe? A água tem que entrar pela boca, aí a água vai banhar as brânquias, o oxigênio vai para o sangue e o gás carbônico sai. E aí, então, sai pelo opérculo aqui, os restos do oxigênio, junto com a água. Então, o fluxo contínuo. Então, enquanto tiver umidade nas brânquias, a respiração é possível, certo? Então, respiração branquial. Aqui, tinha o esquema, né? Então, a água entra pela boca, banha as brânquias, faz as trocas e sai pelo opérculo, certo? Aí, a respiração pulmonar começa em alguns invertebrados terrestres já.
Porque, pulmão é só animal mais evoluído? Não. Tem o caramujinho aí, ó, que ele tem, de certa forma aí, ele tem um pulmãozinho, simples, mas tem, certo? E esse pulmãozinho, ele é importante para fazer essas trocas. Por quê? Porque, veja, o ar vai entrar por um buraquinho aqui, vai para a bolsa pulmonar e aí ele já tem sangue. E aí o oxigênio vai para o sangue e o sangue vai distribuir para os tecidos, embora ele tenha uma circulação aberta que depois a gente vai rever. Então tem pulmão simples, bem como tem pulmão mais complexo, igual ao do mamífero, né? O mamífero tem pulmão alveolar com uma grande área de absorção. Imagina o pulmão de uma baleia, como é grande, né? Para fazer essas trocas gasosas, então. E aqui, em termos, quando a gente fala de pulmão, é importante, gente, a gente associar. O pulmão foi evoluindo. Quando que começa pulmão? Então, nos invertebrados tem, né? A gente fala no molusco, respiração pulmonar, os caramujos de terrestres, e aí vai aparecer no vertebrado. Peixe é branquial, anfíbio pulmonar. Só que, ó, como que é o pulmão do anfíbio, ó? É um pulmão simples. Um pulmão saculiforme. O que significa isso? Que é um pulmão com uma pequena área de absorção de gases. Simplesinho. Aí, à medida que vai evoluindo, ó, aqui você já tem o pulmão do réptil. O pulmão do réptil chama-se parenquimatoso. Por quê? Porque ele já tem uma área de absorção de gases maior. Tá vendo? Essas dobrinhas, elas aumentam a área de absorção de gases. E aí você vai ter o da ave do mamífero, que tem uma área de absorção maior ainda, que é o pulmão alveolar. Certo? Então vai evoluindo o pulmão, mesmo dentro dos vertebrados, à medida que passa de uma classe para outra. Certo? E aí a gente chega no sistema respiratório humano, né? Que aí você vai ter muitos alvéolos, milhões de alvéolos capazes de fazer as trocas gasosas e levar o oxigênio para a mitocôndria, usar esse oxigênio junto com a glicose para fazer energia, certo? Só para lembrar, então, aqui eu coloquei a equação da respiração celular, uma molécula de glicose mais 6 de oxigênio forma ATP, em geral aí 36 ATPs, 6 oxigênios e 6 água. Tá? Então, isso aqui é o que acontece realmente, é a respiração, porque os órgãos fazem as trocas gasosas. E aqui está mostrando como que o pulmão humano, que tem os alvéolos pulmonares, é eficiente. Então, a nível de alvéolo também acontece difusão. O oxigênio do alvéolo vai para o sangue e o gás carbônico do sangue vai para o alvéolo para a gente eliminar. Mas são órgãos mais complexos para fazer essas trocas, que é isso que a gente vai ver, então, no sistema respiratório, tá? Então, eu vou compartilhar aqui também o sistema respiratório para vocês. E aí, então, a gente começa a estudar a fisiologia, certo? Oi. A partir de ave é o pulmão alveolar? Isso. A ave tem livro ainda que até chama de parenquimatoso, mas a gente já considera alveolar porque ele tem uma área de absorção maior. Não é igual a de mamífero, não. Tá? Mas ele tem já as bolsas aéreas para ajudar no voo, então é um pulmão mais evoluído. Então você pode jogar junto com o mamífero, com uma área de absorção maior, tá? E aí, então, a gente vê a fisiologia. Deixa eu só abrir rapidinho aqui a fisiologia. Tanta escola, gente, que eu tenho que separar certinho, senão a cabeça dá nó. Então, ó, sistema respiratório, aí a gente vê a fisiologia do sistema respiratório humano, certo? Que é o mais complexo, né, o mais eficiente. Então, ele é formado pelas vias aéreas superiores, né, que vão simplesmente levar o ar. O pulmão é um órgão que, na verdade, ele nem é ele que faz a troca gasosa, ele simplesmente envolve e protege os bronquíolos e os alvéolos onde a troca gasosa acontece. Mas como ele se destaca, então a gente chama de respiração pulmonar, tá? Então a função
fazer as trocas gasosas, né? Entre o organismo e a atmosfera, para garantir que o oxigênio chegue na célula e a célula possa fazer a respiração celular. Então, a função do sistema respiratório nada mais é do que trocas gasosas. Então, as vias respiratórias e o pulmão, tá? Eu já vou detalhar essas vias. Então, quais são elas? Então, o nariz, a boca, gente, também pode ser considerado, porque a gente pode respirar pela boca, né? Aí vai ter a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos. E aqui, ó, a gente tem que lembrar que os bronquíolos vão terminar, então, nos alvéolos pulmonares, certo? Então, se eu fosse descrever um caminho, o ar entra pelo nariz ou pela boca, vai para a faringe, vai para a laringe, traqueia, brônquios. Aí, brônquio tem o brônquio direito e esquerdo, bronquíolos e chega nos alvéolos, tá? E aí, toda essa parte de bronquíolos aqui e alvéolos estão dentro do pulmão. Então, é onde a troca gasosa vai acontecer. Por isso que a gente chama de respiração pulmonar. Lembra que eu fazia um desenho? Vamos fazer ele aqui, embora eu tenha um slide com desenho muito maior, né? Melhor, quer dizer, eu acho importante. Então, aqui, ó, só para lembrar, a pessoa que está meio de perfil, ó, o nariz, a boca, o ar pode entrar pelo nariz ou pela boca. Aí ele vai dar na faringe. Lembra que a faringe também serve para comer, é onde o alimento vai. Só que aqui, ó, eu vou ter uma divisão. A laringe na frente e o esôfago atrás. O esôfago é para alimento. E aqui, então, a laringe. E na laringe, o que é importante? Tá bom? Na laringe, ó, eu tenho a epiglote, que eu já falei no tubo digestório. O que é a epiglote? É aquela válvula que fecha aqui para o bolo alimentar e para o esôfago, tá? Então, se eu estou respirando, ela abre. Se eu estou engolindo comida, ela fecha. É na laringe que fica, então, a epiglote. A epiglote tem a ver, então, com o sistema respiratório? Epiglote tem, porque é ela que fecha a laringe para não ir comida. Ah, vai comida? Vai um pouquinho, tosse, 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 até eliminar essa comida, tá? Então, a laringe, aí depois da laringe, então, ó, na sequência, ó, aqui é a faringe, né? Eu não pus. A faringe também você pode considerar respiratório, porque passa ar. Então, nariz, boca, faringe, laringe. A epiglote abriu, o ar foi para a laringe. Aí vai para a traqueia. Da traqueia, ó, aí ele vai dividir em dois ramos. Então, a traqueia, a laringe, gente, ela tá aqui perto do gogó. É no gogó a laringe. O gogó é a cartilagem da laringe. E a traqueia é desse buraquinho aqui que a gente aperta aqui no final do pescoço para baixo. E aí tem os brônquios direito, brônquio esquerdo, os bronquíolos, que a gente até costuma chamar de árvore brônquica, né? Porque é muito ramificado, por isso que tem uma área de absorção muito grande, né? E aí esses bronquíolos, eles vão dar nas bolsinhas, microscópicas praticamente, milhões de bolsinhas que são os alvéolos pulmonares. E o pulmão tá aqui, ó, envolvendo tudo isso, certo? Então, veja, nariz, boca, faringe, laringe, traqueia, ó, brônquio direito, esquerdo, bronquíolo e alvéolo, certo? Então, esse é o caminho do ar. Aí, importante, gente, quando eu vou inspirar, eu acho que isso vocês lembram, é muito mais vantagem você inspirar, levar o ar pelo nariz. Por quê? Porque o nariz filtra o ar, lembra disso? O nariz tem os pelinhos, o muco que filtra o ar. E além disso, o nariz tem vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos que aquecem o ar. Então, respirar pelo nariz é mais eficiente. Mas ainda bem que a gente pode respirar pela boca, senão um dia de resfriado, né, congestionamento, a gente ia morrer, né? Porque aí o ar pode entrar pela boca, ainda mais agora nesse período seco, com poeira, com resíduo, respirar pelo nariz é mais eficiente. Então, lembra aí de associar que sempre que falar do nariz, da respiração pelo nariz, a gente tem que enfatizar a filtração do ar, pelos pelos e pelo muco, certo? Mas o caminho é esse.
Independente se entrar pelo nariz, tem que dar na faringe e na laringe. Traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Aí, nos alvéolos, a gente usa um termo assim, ó, hematose. Nos alvéolos acontece a hematose. O que é isso? São as trocas. Hemato, sangue. Tose, trocas. É a troca de gases entre o alvéolo e o sangue. E aí a gente costuma desenhar um alvéolo ampliado, assim, olha, parece um cachinho de uva, vamos dizer assim. E aí eles desenham de um lado do alvéolo um monte de capilar em azul. E do outro lado do alvéolo, eles desenham um monte de capilar ligado em vermelho. Para que isso? Porque você precisa lembrar que vai ter a troca gasosa. Então, aqui, chegou o ar, o oxigênio que está no ar, porque o ar está carregado de oxigênio, vai para o sangue. E, ao mesmo tempo, o sangue tem gás carbônico. Aí, o gás carbônico do sangue vai para o alvéolo. É exatamente essa troca que faz. Aí, o oxigênio chegou, foi para o sangue, o gás carbônico atravessou a parede do alvéolo, ele vai ser eliminado na expiração. Então, essa é a troca que acontece a nível alveolar. Então, os alvéolos fazem a hematose. Acho que dá para lembrar bem isso, né, gente? Não sei. A impressão que eu tenho que sim. E aqui, então, tá o mais bonitinho, né? Então, olha lá, ó, fossas nasais, tem os pelinhos, o muco. Tá vendo que eles nem colocam a boca, mas pode entrar pela boca. Aí vai para faringe, aí vai para laringe, tá vendo aqui? A laringe, além da epiglote, se vocês quiserem colocar aí também, ela tem a epiglote e tem também as cordas vocais. Dentro da laringe, conforme o ar passa, ele vibra as cordas vocais para fazer o som, né, a voz. E na frente da laringe, um pouquinho embaixo do gogó, tem a tireoide também, que é aquela glândula que produz hormônios, né? Que fica na laringe, tá? Mas aí depois a gente vai rever a tireoide. Então, da laringe vai para a traqueia. Perceba que a traqueia, gente, ela tem inúmeros anéis de cartilagem. Tanto a traqueia quanto os brônquios e os bronquíolos. Tá vendo? Aqui dá até para ver nos bronquíolos fininhos, ó. Dá para ver que eles têm os anéisinhos de cartilagem. Para quê? Para manter o tubo aberto. Não pode encostar o tubinho fechar, senão o ar para de passar. Então, é tipo um reforço que tem para manter o tubinho bem aberto. Então, eles têm esse reforço de cartilagem, tá? Aí, aqui, a gente tem a caixa torácica, as costelas, ó, o osso externo que fica aqui, então elas são presas no osso externo na frente, na coluna vertebral atrás, e ela tem a função então de proteger a caixa torácica. A caixa torácica, ela vai proteger pulmão, coração, certo? Vai envolver todos os órgãos aí. E aqui a gente tem, importante para a respiração que a gente já vai falar, o diafragma, que é um músculo importante que vai ajudar nos movimentos respiratórios. E temos também, no outro slide vai mostrar, mas eu já vou falar aqui, ó, músculos que ficam entre as costelas, ó, aqui, aqui, aqui. Então, são os músculos intercostais, que também vão ajudar na respiração. Então, músculos intercostais. Então, são dois músculos que ajudam na respiração, tá? Vou circular aqui, ó. Você tem o diafragma, que ajuda nos movimentos respiratórios, e os músculos intercostais. Então, se ele falar músculos respiratórios, são esses dois. O diafragma, ó, ele fica preso no pulmão, ele separa o tórax do abdômen, tá? Então, o músculo diafragma fica aqui exatamente grudado no pulmão, certo? E aí a contração e o relaxamento dele, que a gente já vai ver hoje, é que vai definir os movimentos respiratórios, certo? A pleura é uma membrana que envolve o pulmão. Também tem a ver com a inspiração e expiração. Oi, pode falar. O que o diafragma separa? O tórax do abdômen. Ah, tá, obrigada. Aí ele tá coladinho no pulmão.
essa membrana aqui, ó, quando o diafragma contrair, que a gente está inspirando, ele vai puxar a pleura, que é a membrana do pulmão, por isso que o ar vai entrar. E depois, quando o diafragma relaxar, ele devolve a pleura para o lugar normal, aí o ar vai sair. Mas eu vou explicar melhor isso. Mas a pleura tem tudo a ver também com os movimentos respiratórios, certo? Por isso que quando machuca aqui, ó, quebra uma costela, perfura o pulmão, você perfura a pleura, aí entra líquido, entra ar, entra resíduo. A pleura é um vácuo. Entre a pleura e o pulmão não tem nada, é um vácuo. E aí, quando fura o pulmão, costela quebra e fura o pulmão, não respira mais, porque você não vai ter mais as diferenças de pressão necessária para o ar entrar e sair. Depois eu vou especificar isso. E aqui, ó, aqui a gente tem, então, o pulmão direito, o pulmão esquerdo, né? Mostrando direitinho. Lá dentro, tá vendo que estão os bronquíolos, que vão dar nos alvéolos, a pleura que tá envolvendo o pulmão e o diafragma, certo? Aqui ele tá mostrando os intercostais, ó, tá vendo? Então, o diafragma junto com os intercostais, eles vão ser os músculos importantes para fazer a inspiração e expiração. Geralmente, a gente vai chamar de músculos respiratórios. São os dois, tá? E a costela, junto com o externo e a coluna, vai proteger tudo isso, tá? Aqui, então, tá mostrando que do nariz vai para a faringe, aqui a laringe, ó, o gogó, a traqueia, o brônquio, o bronquíolo, certo? E aqui tá mostrando dentro do nariz os pelinhos, a mucosa nasal que produz muco, para filtrar, para segurar a sujeira, para umedecer o ar e para aquecer o ar, certo? Então, a gente precisa repensar aí, né? E tem gente que tem aquela carninha no nariz, que é a adenoide, né? Que tem até que fazer cirurgia. Primeiro porque incomoda muito, a pessoa não consegue realmente respirar pelo nariz e porque é mais eficiente respirar pelo nariz, né? Então vai filtrar o ar aí com todas essas estruturas, certo? Então, ó, por que que a gente deve inspirar pelo nariz? Porque o ar é filtrado, o ar é aquecido e é umedecido, certo? O muco e os pelos filtram. A faringe, então, é o órgão único, tanto para ar quanto para alimento, é um canal comum, e a laringe não, a laringe é só para ar, portanto, ela vai ter que ter a epiglote, que vai fechar a laringe para o alimento não entrar na hora que a gente está engolindo, e ela tem também as cordas vocais, que é onde vai passar aí o alimento, tá? Então, aqui é uma vista da laringe, ó, aqui que é o gogó que eu falei, que a gente sente um pouquinho mais avantajado, principalmente nos homens, por causa do testosterona, certo? E aí, então, no caso, tem muita gente que acha que é um osso. Não é osso, viu, gente? É uma cartilagem da laringe. Tá acabando o nosso tempo, mas eu vou parando já loguinho, ó. Aqui, então, tá mostrando as cordas vocais e a traqueia com os anéis de cartilagem. E dentro da traqueia, gente, ela tem um monte de pelinhos, as células da traqueia, que vão mexendo para empurrar o muco e a sujeira, os resíduos para fora, para limpar a traqueia, certo? Então, ó, ela é toda cheia de ciliozinhos. A gente fala que é um epitélio ciliado para ajudar na limpeza. Então, traqueia, brônquios e bronquíolos, certo? Aqui mostrando a caixa torácica, que é o pulmão, novamente. Aqui também, aqui ó, lembra que o coração fica no meio dos dois pulmões, um pouquinho voltado para o lado esquerdo. Então, o pulmão esquerdo é um pouquinho menor. Ele é dividido em duas partes, ó, a gente chama de lobos, enquanto o pulmão direito tem 3. É pouca coisa, viu, gente? Mas ele é um pouquinho menor que o pulmão direito, tá? Tanto é que ele tem só 2 divisões. E os alvéolos, então, que fazem as trocas gasosas, que parece um cachinho de uva bem fininho, fazendo aí as trocas gasosas. Tá certo? Eu vou parar aqui por enquanto, tá? Depois a gente continua. Se der tempo, eu começo um pouquinho da circulação hoje. Tranquilo? Então, daqui a pouco eu chamo vocês. Ou senão eu acabo só a respiração, né? Para não judiar muito. E aí a gente encerra a aula de hoje para vocês descansarem. Tá bom? Tchau, até Bom,